eu estou trabalhando na autoestima das pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Eu até brinco, eu falo assim, ó, se o paciente não fizer o procedimento, ele não morre. Ainda que eu seja da área de saúde, ele não morre. Mas se eu fizer mal feito, eu posso acabar com a vida dele. Dr. Vitor Rogério, um dos palestrantes aqui do Dermalink Collect e também vai falar com a gente aqui no nosso DermaCast. Doutor, obrigado pela participação, satisfação. Até estava vendo no seu Instagram, você tem uma aplicação de mais de 4.000 ml já de ácido hialurônico. Verdade. Cara. É chão, é experiência, hein, doutor? É, bastante, cara. Na verdade, eu trabalho com injetáveis já vai aí 15 anos. E não só trabalhando na prática clínica, mas também como consultor científico da Galderma, eu sou o primeiro speaker da Galderma na área de novas especialidades. Então faz 7 anos que eu estou nessa jornada aí, rodando o país, fora do país também, ensinando como trabalhar com os injetáveis aí da Galderma e também tenho meus cursos. Graças a Deus eu acho que a gente vem contribuindo de uma maneira muito positiva para o mercado da harmonização de modo geral. Como é que você tem acompanhado essa evolução, que é uma evolução que parece que muito rápida, né? Sim. Cara, eu tô muito satisfatório. Então, assim, de vez em quando eu boto um papo com o pessoal, fala, nossa, vocês viram o que o pessoal está fazendo agora, que loucura, onde vai parar? Eu vou te falar, na minha visão, está cada vez melhor. Eu acho que eu faço parte de um grupo, nosso grupo pesquisa e publica muito. Nos últimos 3 anos foram mais de 30 publicações. Se juntar um dos que tem lá, são mais de 50. E essas publicações vão para o mundo todo. E muita coisa que é feita aqui no país está ganhando o mundo. Maneiras de trabalhar, por exemplo, com a toxina botulínica, ácido bioestimulador de colágeno também. E eu acredito que está cada vez melhor. Ou seja, por que está cada vez melhor? Aí eu vou falar um pouquinho do que eu acho bonito também, do meu senso estética, né? Eu sou dentista, mas eu sempre trabalhei com reabilitação estética. Fazendo dente, eu sempre falava assim, eu quero fazer dente que pareça dente. E quando eu faço gente, tem que parecer gente. Então, manter a expressão natural das pessoas, manter a identidade das pessoas. E eu vejo que hoje, com as novas técnicas, o nosso estudo, na verdade, da biomecânica, anatomia facial, que evoluiu tanto, que a gente trabalha de maneira distinta com os mesmos produtos. Então, eu acho que eu vejo de maneira muito positiva e está cada vez melhor. E o fim da história aqui é paciente satisfeito. Então, se eles estão ficando satisfeitos, a gente está indo no caminho certo. Especificamente aqui no Connect, qual que é o tema da sua palestra? Eu vou falar do FirmLift. FirmLift é uma signature, uma técnica que a Galderma desenvolveu e trouxe para o mercado aí. Eu acho interessante porque é uma associação de procedimentos. É uma associação de ácido hialurônico com o Sculptra, do Restylane com o Sculptra, um bioestimulador de colágeno mais o ácido hialurônico. Seção única. Porque aí, assim, o que eu vou trazer aqui, aliás, cara, é muito curioso. Eu gostei muito do convite que eu recebi da Dermalink. E eu peguei algumas coisas que estão lá no trecho, eu vou abrir a minha aula falando do convite. Justamente porque eles têm ali por quê. E essa pergunta para mim é uma coisa que eu gosto muito quando eu ensino meus alunos, é assim, você veio aqui aprender comigo técnica, é isso mesmo? Vai perder seu tempo. Agora, você quer saber por que eu faço o que eu faço? Aí você vai ganhar seu tempo. Então, eu acho que o que eu tenho para contribuir com as pessoas é trazer um raciocínio clínico, lógico, que seja baseado em ciência e também compartilhando a minha experiência aí que, como você mesmo falou ali, já foi mais de 4.000 ml, então eu tenho uma boa ideia do que dá certo. E também, cara, eu trabalhei 1 ano e meio dando suporte para o SAC sozinho aqui no Brasil da Galderma. Todo o profissional que não fosse médico, que tivesse problema com o produto, quem ligava de volta era eu. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi como não usar. Então, eu acho que tudo isso eu trago para a minha prática clínica, né? Além de dar aula, eu tenho meus pacientes, atendo meus pacientes, que estão super satisfeitos, não tem evento adverso. Então, no final do dia, é isso que a gente quer, né? Então, eu acho que tudo isso eu espero poder compartilhar hoje com o pessoal e contribuir um pouco aí, mais um pouquinho com o desenvolvimento do mercado. Como que o profissional consegue se valorizar para conseguir atingir esse cliente que está disposto a pagar um valor maior para poder fazer o seu procedimento, para poder cuidar, melhorar a sua estética, a sua aparência, a sua autoestima consequentemente? Como é que ele consegue chegar nesse nível, doutor? Experiência, sem dúvida, mas da onde que vem essa experiência, né? Qual é a base? Eu vou ser suspeito para falar porque, cara, eu tenho um lado muito acadêmico, né? De mestrado, de pesquisa, publicação. Então, eu trabalho baseado em evidência. Não quer dizer que eu só faço o que está no artigo. Mas, assim, eu até brinco durante a aula, falo vozes da minha cabeça. Mas de onde que vem? Ela vem do artigo A com o artigo B e a minha interpretação me levou para cá. Então, assim, não é porque eu acordei hoje na direção do vento, deixa eu ver para onde nós vamos. Não. Eu acho que essa é a primeira, porque dessa maneira o injetor vai ter segurança para trabalhar. Aí eu tenho segurança para trabalhar, eu tenho segurança para te ofertar o meu procedimento.
vou vender caro, vou vender barato, cada um tem a sua margem ali, cada um sabe o seu business e tal, mas, e outro cuidado que a gente tem, eu diria que hoje os procedimentos estão democratizando, eu não acho que estão popularizando, porque não é barato ainda. Mas antigamente, na época da minha avó, fazer procedimento com Botox era coisa de artista de novela, de Hollywood. Hoje todo mundo tem acesso. O problema é aonde que vai ser o acesso e se aquela pessoa que vai ser acessada pela primeira vez, ela vai gostar. Se ela gostou, longevidade para ela. Se ela não gostou, ela tira o pé, ela não quer mais. Então, a minha outra preocupação hoje, como um cara que vai dar uma opinião, vai formar uma opinião, é proteger o mercado. Porque o que eu fizer bem feito, respinga nos outros. O que os outros fizerem bem feito, respinga em mim também. E se alguém faz mal feito, respinga em mim também. Então, assim, a gente tem que proteger. No fim, eu não quero convencer ninguém que eu posso ou não posso fazer. A única pessoa que eu tenho que satisfazer é o meu paciente. Quanto mais paciente satisfeito com o que a gente está fazendo, mais paciente indica para o outro, mais gente vem fazer e a gente vai crescer e crescer. Os dados hoje, você pensa em números, no Brasil hoje está em torno de 5% da população que tem acesso. Quando você vai para o primeiro mundo, você vai para mais de 50% da população. Ou seja, não é à toa que a indústria está olhando para o Brasil falando, vamos aqui, porque aqui tem como crescer. E então, muito. E o que a gente tem que fazer como injetor? Cuidar do mercado. Não fazer bobagem no rosto das pessoas aí, para não estragar o caminho que a gente está trilhando. Doutor, você falou em erro, né? Você acredita que quando ocorre o erro, é um excesso do paciente em querer se transformar naquilo que ele não é, ou um excesso do profissional em querer fazer aquilo que ele sabia que não poderia ser feito? Ó, Gustavo, eu penso o seguinte, eu estou aqui para satisfazer meu paciente, porém, tem coisa que ele vai me pedir que eu não posso fazer, porque o que eu faço é promoção à saúde. Então, eu sou dentista, você imagina que eu já passei, eu me formei, cara, em 96. Tem e aí janela, hein? o meu consultório, ele ficava na saída da linha do trem, o primeiro. O pessoal chegava lá, não quero mais escovar o dente, você arranca tudo e põe uma dentadura. Eu não fazia, cara. Porque eu sei que aquilo não era bom para o meu paciente. Do mesmo jeito que se ela chegar hoje e falar para mim, eu já tive paciente que eu pus 3 ml no lago, ela queria o quarto, eu falei, não vou fazer. Ah, mas eu vou não sei aonde, você vai não sei bem entender. Eu não vou fazer, porque não é o melhor para você. Então, eu tenho que ser responsável. E eu já escutei muito colega, ah, não, mas o paciente pediu, mas quem injetou foi você, amigo. Quem injetou foi você, ele é leigo. O que você falar lá, ele vai comprar. Tanto que tem muita coisa sendo falada por aí, sem base nenhuma, e as pessoas compram a ideia, para depois pagar para receber o negócio. Então, eu acho que é responsabilidade, sim, do profissional. E, de novo, vamos proteger o mercado, vamos cuidar bem do paciente. É a BIC, cara. Quantos anos que vem de BIC? Só porque ela é muito bem feita naquele padrão que ele é feito hoje, a gente vem desenvolvendo, tem alguns protocolos nossos aí, ganhando o mundo, de usar a toxina da maneira correta. Básico, bem feito. O ácido da maneira correta. A gente tem um grupo, a gente pensa em mínima dose efetiva. Você fala assim, ó, Gustavo, você quer ficar... Que no final do dia o que você quer é ficar mais bonito? Eu acho que o meu trabalho não é exatamente isso. Eu estou trabalhando na autoestima das pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Eu até brinco, eu falo assim, ó, se o paciente não fizer o procedimento, ele não morre. Ainda que eu seja da área de saúde, ele não morre. Mas se eu fizer mal feito, eu posso acabar com a vida dele. Então a minha responsabilidade está nesse teto aí, que é muito grande quando eu estou querendo melhorar a autoestima de alguém. Então eu tenho que ter essa responsabilidade. Se você pensar alguém que tem 30 anos de experiência, um mercado que só tem 5% do Brasil que pode ganhar, o que você diria para esse profissional que está começando ou pensando em migrar para essa área? Seja ele um cirurgião dentista, um enfermeiro, um biomédico, um próprio médico que queira atuar na ROF ou algo nesse sentido. Qual conselho você daria, doutor? Faz o primeiro curso comigo, para começar, mas vale a pena, estuda, se dedica, trabalha, lembra que para chegar no Everest, o primeiro passo é para fora de casa, aí vamos dando um passinho de cada vez, até porque as mídias sociais são fantásticas, né? Ajudam a gente a ver o que está acontecendo no mundo, às vezes elas fazem a gente pensar em queimar a etapa, isso não parece ser bom, e entender que a gente é humano, é passível de erro, e se eu puder aprender com o meu erro, é fantástico, né? Então, eu brinco muito, Gustavo, o pessoal fala que toxina botulínica migra. Eu gosto de falar que quem migra é ave, animal marinho, toxina não migra. Você que errou. E se você entender que você errou e aprender com o seu erro, cara, você deu um passo para frente. Agora, você achou que a culpa é da toxina que migrou, você errou, você deu um passo para trás. Então, fica atento em tudo que está acontecendo. E, óbvio,
escolher bons profissionais e bons mentores aí, e aprender com quem realmente é um pouco enviesado que eu vou te falar, mas eu faço parte de um grupo de publicação, a gente estuda e publica. E a gente publica coisa que não deu certo. Ó, esse caminho aqui não é o melhor, esse talvez seja mais interessante, vem para cá. Não é uma ciência exata. Aliás, nada que a gente fala de biológica, de biomédica é ciência exata. Então, quanto mais a gente conseguir entender qual é o melhor caminho, não é sobre certo e errado, sobre qual é o melhor caminho, que eu vou proteger meu paciente, que eu vou entregar o resultado para ele, vou deixar satisfeito. E aí, pensando em paciente, tem paciente que às vezes é melhor não pôr a mão, porque aonde ele quer chegar, você não vai conseguir. Já aconteceu comigo. Eu gosto de contar em aula muita coisa que esse não deu certo. Por que não deu certo? Eu tento entender por que não deu certo. Será que fui eu? No fim, fui eu, porque eu não devia ter posto a mão. Então, mas sempre entender e aprender, aprender, aprender. Eu não paro de estudar. Faz 30 anos eu não paro de estudar. Minha leitura de cabeceira é artigo. Se perguntar o que está acontecendo no mundo, talvez eu não saiba. Eu sei de duas coisas fora a ROF. Surf, que eu acompanho o campeonato mundial. Inclusive está acontecendo na Austrália agora. Eu adoro, surfo há mais de 40 anos. E do Palmeiras também eu sei bastante que eu acompanho. O resto, cara, é quase tudo ROF mesmo. Legal, doutor. Para a gente poder fechar, queria que você falasse da importância de ter um evento como esse, Connect by Dermalink, que traz profissionais de peso, como é o seu caso, para poder trocar ideia, compartilhar e para que a gente possa evoluir cada vez mais. Cara, fiquei muito feliz e surpreso quando eu cheguei aqui, para ver a dimensão do evento, o carinho, é evidente aí o cuidado que eles tiveram com o evento de um modo geral, e trazer profissionais tão capacitados, encontrei vários amigos aqui, é fantástico contribuir para o mercado. Então eu vejo o que a Dermalink está fazendo, né, é uma grande contribuição para o mercado e trazendo toda essa informação para o pessoal aqui, para abrir a cabeça e ver que tem um caminho super legal a ser desenvolvido aí. Doutor, satisfação. Obrigado, viu? Prazer, obrigado. Valeu. Você. Valeu.